Olá pessoal, eu sou Daniel Almeida e eu sou CEO da Horus BI. Hoje a gente está aqui no mais um episódio do Data Talks by Horus BI, falando sobre um tema muito legal que eu gosto muito, sobre carreira, transição de carreira, tudo voltado na área de tecnologia. Estou com dois caras aqui muito especial, amigos de longa data, a gente se conheceu, fazemos negócios, temos parcerias. Samuel Silveira, seja bem-vindo, Samuel. É uma honra ter você aqui no nosso podcast. A gente fala aqui até, vou brincar de novo, nosso podcast não tem um roteiro pré-definido, mas a gente está aqui para bater papo, para falar sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre tecnologia. É o que a gente ama fazer, a gente faz isso. Se eu abrisse um podcast ali em cima, a gente estaria falando. Então hoje a gente está aqui em Florianópolis, falando com o Samuel, um empreendedor há mais de 15 anos ali na área de tecnologia, fundador da Evon. Samuel, cara, queria que você me falasse um pouco também da tua trajetória. Daqui a pouco eu apresento o seu sócio também, e a gente segue o baile. Mas além de investidor, além de empreendedor, conta um pouquinho sobre você, Samuel. Seja bem-vindo mais uma vez. Legal, show de bola. Daniel, primeiramente, obrigado pelo convite. Na verdade, a honra é nossa aqui de estar compartilhando esse espaço para trocar essa ideia. Realmente, o tópico de carreira de tecnologia, transição de carreira, acaba que agora, com toda essa questão da IA, ganha mais força ainda, né? Porque Com tem certeza. toda a discussão, mas a IA vai acabar com todos os empregos, o que vai acontecer, né? E então, cara, muito obrigado por abrir esse espaço pra gente aí. Espero que a gente consiga colaborar com o público que está nos assistindo e consiga gerar valor acima de tudo. Vamos lá, cara. Eu tenho aí 15 anos de experiência, né, na área de tecnologia, como tu falou, mas a minha carreira, minha jornada profissional, ela começou muito cedo. Com 11 anos eu comecei a trabalhar, né, em construção civil com meu pai. Meu pai é pedreiro até hoje, ele está com 75 anos e ainda trabalha. Hoje, talvez não, com certeza se eu for trabalhar junto com ele hoje eu perco para ele, né? Ele está muito mais bem preparado fisicamente do que eu, infelizmente. Mas, então ali com 11 anos eu comecei a trabalhar com ele. Então, com 16 anos, para ter ideia, eu já era pedreiro profissional, já tocava casa, né, junto com ele, assim. Mas dos 11 até os 18, eu trabalhei com muitas coisas, né? Tanto na área de construção civil, marcenaria, trabalhei vendendo curso de informática, vendendo carro, trabalhei entregando panfleto, trabalhei carregando caminhões de bombona d'água, aquelas bombonas de 20 litros, passava a madrugada inteira carregando esses caminhões. Então, ali com 18 para 19 anos, foi um marco na minha vida, porque eu lembro até hoje que eu queria casar e eu não tinha uma profissão, né? E quando eu me dei conta disso, eu cheguei à conclusão, cara, preciso dar um jeito na minha vida, né? E até quem encontrou o curso, inclusive, que eu fiz, né, que foi a porta de entrada para a área de tecnologia, foi, na época, namorada, a Thaís, hoje é minha esposa, e ela encontrou um curso técnico de programação no Senai, no Senai aqui de São José. E, sinceramente, eu entrei no curso técnico de programação sem saber muito o que esperar, mas que foi uma virada de chave, né, total para mim, assim. Se abriu realmente um mundo novo. Nos primeiros 6 meses de curso, eu já estava fazendo estágio. Depois, com mais 1 ano e 2 meses fazendo estágio, eu virei programador, comecei a programar em Delphi, né? É uma coisa bem... É uma linguagem antiga, mas confesso que eu não programei muito em Delphi. Depois eu já mudei de empresa, daí virei programador Java. E aí, dentro dessa segunda empresa, eu passei pela área da programação, análise de sistema, análise de negócio. Eu fiquei 6 anos lá dentro. Aí cheguei a gerenciar um pequeno time ali com umas 7, 8 pessoas. Aí depois que eu achei que estava tudo certo, a carreira encaminhada, e nesse período, né, foi também o período que começou a surgir muito ecossistema de startup. Então tinha muito evento de startup, todo canto que tu olhava tinha evento de startup, e eu comecei também a frequentar esses eventos e começou a despertar uma vontade de empreender.
Então, enquanto eu estava nessa empresa, em paralelo, eu tentei empreender também e, como todo bom programador, construir software, né? Sim. Mas, infelizmente, eu construí um monte de coisa que ninguém queria usar. Então, né, a gente construiu um monte de aplicativo, criamos jogos, criamos um monte de coisa, mas nenhuma delas foi para frente, assim. E aí chegou um momento que eu fiz uma leitura que eu considero até incorreta do mercado, porque eu era analista de negócio. E eu percebi, cara, a carreira de analista de negócio como eu conhecia, ela não iria evoluir mais naquele formato. No fim, isso se transformou na carreira de PM, mas antes que eu pudesse perceber isso, eu voltei a programar. Né? Eu fui fazer curso de arquitetura de software em São Paulo, fiquei 2 meses fazendo curso, Isso voltei já a programar. Quanto tempo programando já? Eu já estava... porque... considerando a programação em Delphi, mais os primeiros anos nessa empresa, eu acho que eu programei aí uns 3 anos, no máximo. E aí depois, né, quando eu migrei para análise de sistema, eu não programava mais. Então, acabei saindo da programação mais uns 3 anos, depois acabei voltando. Mas quando eu saí dessa empresa, quando eu mudei, né, de novo para voltar a programar, eu já tinha decidido que eu iria empreender. Então, eu fiquei 1 ano e 4 meses nessa última empresa, antes de eu abrir a Avalon, programando. E aí, depois desse período, no dia, 1º de abril de 2018, eu e mais 2 sócios, a gente acabou fundando a Avalon, que é uma empresa que trabalha com transformação digital, com desenvolvimento de software sob medida. Sempre, esse foi o nosso core desde o início, né, desenvolver software sob medida. E o que a gente pensou foi, pô, se eu não tenho um produto de software ainda, deixa eu... por que a gente não pega o nosso conhecimento e vende isso como um serviço? Basicamente foi essa... Esse é o gatilho. Isso, e aí a gente acabou fazendo uma parceria com uma empresa canadense, então a Avalon na época já nasceu internacional, digamos assim, inclusive foi nosso sócio por muito tempo, continua parceiro. E aí estamos nessa jornada aí, né, nesses 8 anos de Avalon, empreendendo, já erramos muito, aprendemos muito, mudamos serviço, excluímos serviços, adicionamos serviços, e nesse ano a gente lançou, né, a gente começou um outro projeto, que é o Vocação Tech, né, onde a gente tem como objetivo ser o pontapé inicial, né, a porta de entrada, o apoio inicial para quem quer fazer uma migração de carreira, quem entende talvez que a área de tecnologia pode ser uma opção, mas que não faz ideia por onde começar. Todo mundo acha que a área de tecnologia é um monte de programador dentro de uma sala com tela preta escrevendo código, né? E talvez isso pode ter sido, né, há muito tempo atrás, mas hoje em dia não é mais assim, né? Existem muitas carreiras, né, como opção na área de tecnologia. Então, pensando nisso, a gente acabou trazendo esse conhecimento, né, que a gente adquiriu nesses últimos anos, focado nessas pessoas que querem entrar na carreira de tecnologia, mas não sabem como. Então, né, acho que... E isso casa muito, você contou toda uma história ali que eu acho que vai ser legal também contar essa transição de carreira, né? Porque você foi mudando conforme a evolução, a tua necessidade, você foi mudando. E essas transições são importantes na vida de qualquer pessoa, de qualquer profissional, né? Se inovar, melhorar e trazer novidades para você. Falando do ecossistema, eu vou apresentar agora o Luan também, porque aí a gente vai começar a entrar num papo. Luan de Castro, isso? Isso, acertei o nome? Exatamente. Luan, seja bem-vindo, ele é Agile Coach. Isso, né? O agilista, né? Vamos dizer assim. Cara, eu queria também entender um pouquinho do que é o agilista, o que é o Agile Coach, qual que é o teu papel hoje nessa questão. Quando a gente falar de carreira também, isso aí, essa carreira hoje é muito bem vista no mercado. O que ela faz, quem está motivado. Esse curso que você falou, Samuel, a jornada tech para inicial, faz muito sentido, né? Então, assim, hoje em dia a gente vai ver as pesquisas, só de 30% hoje do mercado vai ser transacionado para a área de tecnologia. Queira ou não queira, a inteligência artificial potencializa essa transição, ou quem está saindo da faculdade, a gente sabe que a faculdade não prepara para o mercado, só estando no mercado que vai te preparar. Na minha faculdade, o que eu prezei muito, que sempre falavam para mim, cara, a faculdade é só o certificado, é garantia, mas o que mais vale são certificados especializados. Então eu me especializei muito em Microsoft na época,
Eu também fiz uma transição de carreira, hoje estou como CEO da Horus, mas eu vim de infraestrutura, eu não programo. Tive que aprender programação, mas não programo. Então essa transição também aconteceu comigo, é muito bom. Aí eu vou deixar você falar um pouquinho, o Luan. Fala um pouquinho de ti, da sua transição de carreira também, de vida, como é que você chegou hoje como Agile Coach? Vamos lá. Diferente do Samuel, não vim de obra, não. Mas assim, me apresentando, né? Primeiramente, um prazer estar aqui também no podcast. A gente está trazendo algumas informações aí, né? Do mercado, parte de transição. E falar um pouquinho agora de mim, tá? Comecei a trabalhar com 18 anos, um pouquinho de tudo, auxiliar de produção. Trabalhei como vendedor. Depois, né? Como o Samuel também, eu fiz um cursinho ali no Senai, mas na minha época não foi na área já de tecnologia, foi na área de tech segurança e trabalho. E nessa área eu fiquei ali dos meus 20 e poucos anos até uns 27 anos trabalhando como tech segurança e trabalho. Então trabalhei em obra, trabalhei em empresa, uma das maiores aqui de segurança aqui de Santa Catarina. Então trabalhei um pouquinho em tudo, mas era algo assim que para mim eu realmente não gostava, para mim não fazia sentido de todas as formas, nem da forma de trabalho, nem de renda. Então eu também resolvi fazer essa mudança, né? Então eu comecei a fazer uma faculdade. Na época eu fiz até uma faculdade à distância de análise e desenvolvimento de sistemas. Queria primeiramente só mudar de área mesmo, daí eu comecei a ver também, né, que eu já conheci o Samuel, vi que ele começou a entrar na tecnologia, vi que ele também começou a melhorar, né? Melhorar de vida, melhorar de carreira, começando a ter um rendimento melhor, conseguindo fazer coisas que antes ele não conseguia. E eu comecei a fazer a faculdade e faltando ali uns 4, 5 meses para me formar, eu me ofereci para trabalhar na Evon. Na época foi um serviço realmente gratuito, né? Falei pro Samuel, eu quero entrar na área. Quero aprender, né? Não precisa me pagar. E o Samuel tava bem no começo, eu acho que tinha lá 3, 4 funcionários, eu acho que não tinha nem isso, né, Samuel? E eu me joguei e falei, cara, não precisa me pagar, fica na paz, eu quero pegar conhecimento. E dali eu fui. Só que como o Samuel também, eu entrei na área querendo ser programador, desenvolvedor. Fiz 1 milhão de cursos ali para tentar ser programador. Do Java mesmo, eu fiz mais de 20 vezes. E o sócio do Samuel na época falou para mim, cara, por que tu não tenta ir por esse caminho aqui? Essa parte aqui mais de projetos. E dali eu fui e deslanchou. Achou a tua vertente. Tudo fez sentido, sabe? Aquele meme do cara assim, da cabeça explodindo assim. Cara, tudo fez sentido. Então, daí ali eu comecei como assistente de projetos, analista. Depois eu fui já para essa área que é a área de Agile Coach ali, né? Sendo agilista já da área. E o que é um agilista, né? Que tu tava em dúvida, né? Nada mais é que um facilitador de processos, tá? Dentro da área de tecnologia tem toda aquela parte de o Scrum, ali o Kanban, os processos que tem para tudo funcionar, né? Tudo ser entregue desde o começo, quando nasce lá no negócio, até lá na ponta, quando termina no desenvolvimento. Então, o agilista ele trabalha como um facilitador, né? Fazendo com que os processos fluam, né? Eu vou colocar uma conotação. O agilista, então, é o óleo do motor para que as engrenagens funcionem da maior perfeita harmonia, vamos dizer assim. Isso, exatamente. Ele é uma pessoa que ajuda, né, a implementar e manter os processos funcionando da melhor forma possível, né? Para quando as coisas chegam desde lá do cliente até ser entregue lá na ponta, sejam entregues da melhor forma possível. E eu não comentei, mas o Luan é sócio nesse projeto, né, da Jornada Tech. E vocês juntos estão construindo, né, lançaram o primeiro produto. Sim. E aí eu vou falar um pouquinho do ecossistema também. A gente está em Florianópolis. Florianópolis é o nosso ecossistema de tecnologia, maior incubadora de startups do Brasil, né? A gente tem o selo hoje de capital inovadora, capital empreendedora, e logo a gente vai ter o Startup Summit também. E aqui eu olho assim, a gente também forma muitos profissionais, a gente capacita muitos profissionais hoje na área de tecnologia, a gente demanda demais. Lógico, hoje o cenário que a gente contrata é a nível Brasil e até a nível internacional. Como é que a gente está na visão assim, de competir com profissionais remotos e híbridos, locais, presencial? Como é que vocês veem essa disruptura também? Já falou um pouquinho mais avançado, a gente volta um pouquinho a falar sobre a construção. Como é que vocês lidam? Porque eu sei que a Evolon hoje nasceu para ser praticamente o 100% remoto. E eu sempre
Aprendi muito com o Samuel, mas eu nunca consegui implantar isso de fato, porque a minha sempre foi mais presencial, e talvez mude um pouco, a gente tem algumas questões mais híbridas e tal, mas o que o Samuel fala, não, é 100% remoto. Eu falei, como é que você consegue? Qual que é esse desafio? Eu já tentei, hoje eu tenho pessoas remotas, mas são de alta confiança, sabe? Para mim é muito difícil ainda. Como é que vocês lidam hoje com esses profissionais multitask trabalhando no remoto? Como é que vocês pensam isso? Uhum. Eu acho que da forma como a gente enxerga, né? O profissional ele precisa ter uma maturidade mínima para funcionar muito bem no remoto, né? A Avalon, desde 2018, é remoto, como tu falou, a gente sempre foi 100% remoto, não foi por causa da pandemia, por exemplo. Mas eu não seria leviano da minha parte de dizer, cara, todo mundo consegue trabalhar remotamente, todos os processos funcionam e é mil maravilhas. Cara, não é. É muito trabalho e construção de cultura, principalmente a cultura de confiança e de entrega de resultado. Então, o que a gente tem percebido, por exemplo, até conectando um pouco com questão de transição de carreira, porque uma das perguntas que as empresas mesmo se fazem é, tá, mas como que eu vou contratar um júnior e como que eu vou treinar esse júnior de forma remota? Só que esse cara, ele é júnior de vida, digamos, ou ele é júnior só na carreira de tecnologia? Então, quando a gente pega um júnior, por exemplo, que já tem ali seus 32 anos, 33 anos, muitas vezes tem família, tem filho, tem responsabilidade, tem uma certa visão de mundo que, claro, não tem como generalizar também, mas que, pelo que a gente tem visto, historicamente, são pessoas que funcionam muito melhor no remoto porque elas têm muito mais responsabilidade, elas têm mais engajamento com aquilo, com o resultado que se quer chegar. Então, por mais que talvez na área da programação, por exemplo, é uma pessoa que é júnior, ela tem a maturidade necessária para funcionar bem no remoto. Entendi. Então, eu vejo que para funcionar bem no remoto é muito mais sobre maturidade do que necessariamente mais conhecimento técnico, né? Isso quer dizer que alguém de 20 anos não pode trabalhar no remoto? Não, pelo contrário, também tem casos, inclusive essa pessoa nem trabalha com a gente, mas a gente tem casos assim também. Cara, uma pessoa de 22 anos que trabalha para empresa de fora, né? Ou seja, é 100% remoto, e a pessoa entrega pra caramba. Inclusive, tu conhece essa pessoa. E ela funciona muito bem no remoto. Então, eu acho que, cara, para funcionar, e pensando daí em organização, em empresa... Ele nasceu nesse modelo, né? Ele nasceu nesse modelo. Exato. Então, se a pessoa tem o gatilho de que, pô, um remoto, ou quem quer ficar remoto é porque quer ficar de boa, cara, não vai funcionar. E se o teu funcionário tá pensando em ficar remoto para ficar de boa, realmente não vai funcionar. Agora, se existe um alinhamento, né, cultural da empresa, isso daí inclui também desde o momento da seleção, na hora de escrever a vaga, na hora, então, tipo, é um conjunto de tudo, né? Mas se existe todo esse alinhamento e existe a confiança, cara, a tendência é que funcione bem. Mas se em algum momento essa confiança foi quebrada, tem que desligar, ponto. Não tem, claro, no primeiro feedback o cara já vai ser desligado? Não, mas entendeu que uma parte da confiança foi quebrada. Conversa com a pessoa. Cara, tá acontecendo isso. Muitas vezes a pessoa pode estar com um problema pessoal, por exemplo. Sim. E se a pessoa está com um problema pessoal, a gente tenta ajudar. Aí você pega muito no one-on-one ali do feedback direto. Exato. Agora, pô, foi 3 feedbacks, foram 3 conversas ali, num período de 1 mês e meio, e a gente entendeu que a pessoa não se adaptou ao remoto realmente, aí a gente acaba tirando ou substituindo não só pela empresa, mas sim pela pessoa também, né? Porque se a pessoa não se adaptou pelo remoto, ela mesmo com o tempo ela vai se sentir que não está sendo produtiva, isso vai fazer mal para ela, ela vai precisar encontrar um lugar onde ela se encaixe melhor. Né? Então, eu não considero que todo mundo tem perfil para trabalhar remoto, mas eu considero que existe a possibilidade, sim, de ter uma empresa 100% remota, tanto é que a gente tem, assim, né? Mas a gestão em si, ela acaba sendo um pouco diferente, né? Mas é possível. E linkando daí com o que o Lua faz, né, do Agile Coach, tem muita influência sobre isso também, né? Sim. Porque você tem que olhar com alguns cuidados a mais quem trabalha no remoto, como os processos deveriam funcionar. E o que você falou, metrificar exatamente o resultado e a expectativa. E esse alinhamento, expectativa e resultado tem que ser constante.
É bem interessante fazer esse link com o que vocês fazem, porque para nós hoje existem as métricas, mas a gente é um pouquinho dinossauro, ou talvez um pouco do que a gente faz, mas funciona, né? A gente sabe que realmente o que você falou, praticando em alguns cenários que eu já estou visualizando, funciona muito bem. Voltando, continuando cenários aqui de ecossistema de tecnologia, Samuel, eu queria até ter uma pergunta aqui sobre quais foram os seus principais desafios hoje para criar a Evolon, né? Assim como para criar a jornada, vocês entenderam os gatilhos, as necessidades, qual foi o teu principal desafio hoje? Uhum. Cara, eu vejo que o desafio para criar a Evolon, ele é um pouco diferente do desafio para criar o Vocação Tech, e daí dentro do Vocação Tech a gente tem o Jornada Tech. Para a Evolon em si, eu acho que o principal desafio foi a minha capacidade como empreendedor, né? Uhum. Porque, no fim, isso acaba sendo uma outra transição. Exato, né? Então, eu tava lá como, nesse caso, já como desenvolvedor, né? Então, saí como de analista de negócio, voltei a ser programador. Uhum. E, querendo ou não, eu sabia o que eu estava fazendo, poderia simplesmente continuar evoluindo ali. E aí, vou largar isso aqui, virar empreendedor, e agora eu preciso ser gestor, até brincar, né? Hoje eu estou como CEO da Evolon, beleza, depois de 8 anos, eu me vejo realmente como CEO de uma empresa. Uhum. Mas há 8 anos eu também tinha um título de CEO, mas na verdade eu era um programador. Era um programador que tinha no LinkedIn escrito CEO. É o que a gente fala ali, o CEO de MEI, né? Exatamente. Então, no fim, e realmente, no primeiro ano da empresa, era eu, o meu sócio, né, ele foi fundador, hoje ele não é mais sócio, mas na época fundador da empresa, inclusive foi quem, né, mais ajudou o Luan na jornada dele inicial, porque serviu como mentor, e depois de perceber isso, cara, sai um pouco da programação, vai para projeto, né? Foi o Marcelo, né, que é fundador da empresa, que fez que teve essa percepção, essa maturidade de entender isso. E o maior desafio na Evolon, com certeza, foi isso, né? Eu deixar de ser programador e daqui a pouco me ver como empreendedor e precisar gerenciar uma empresa. Embora no primeiro ano tenha sido realmente nós dois prestando serviço para uma empresa canadense, então eu continuava sendo programador, mas daqui a pouco começou cara, agora eu tenho que emitir nota fiscal, agora eu tenho que gerenciar uma conta no banco, agora eu tenho que conversar com contabilidade, agora eu tenho... Contratar pessoas? O que é uma DRE? Não sabia o que era uma DRE, né? Uhum. Agora, aí no segundo ano de empresa que eu precisava começar a contratar pessoas, o que a gente faz? A gente contrata quem a gente conhece. Não contrata assim, Hunter. Pra te contratar um Hunter é porque tu já tem uma certa maturidade de entender, não, eu não tenho essa capacidade, eu preciso de ajuda. A primeira vez que você contrata é sempre um próximo. É sempre um próximo. No nosso caso, o primeiro deu certo. Tanto é que hoje ele é o nosso head de desenvolvimento. Uhum. Né? O Anderson, que é nosso head hoje, ele foi a primeira pessoa que a gente trouxe para a empresa. Mas os próximos depois dele, alguns deram certo, outros não, enfim. E aí a gente vai aprendendo com isso. Então acho que os principais desafios foram esses, assim, de eu conseguir fazer essa transição daí sim, de sair de uma área técnica e virar empreendedor, virar gestor de uma empresa. E o conhecimento que eu precisei adquirir para fazer com que isso funcione. Né? E não é tão simples, né? A gente está falando aqui de uma transição de área técnica para gestão, é um processo que o empresário tem que acontecer aqui dentro também. Porque não é simplesmente virou uma chave, virei empresário agora, tudo que eu fiz ali, agora outras pessoas vão fazer. Não. É algo que tem que ser mexido na cabeça também para você soltar, delegar e aí sim você começar a construir a parte empresária. E aí sim, é uma constante isso, né? Não, ainda aplico lá, dou pitaco aqui. Ele é constante e aí esse é um outro ponto também que com 8 anos, e com certeza tu também teve essa lição, que o Samuel gestor do ano 2 da empresa, que tinha 4 pessoas, o Samuel gestor de uma empresa de 15 pessoas, precisa ser outro. O Samuel gestor de uma empresa de 50 pessoas, que é o que a gente tem hoje, precisa ser outro. Ponto. E o Samuel gestor, que eu preciso ser para daqui a 6 anos, que é o nosso plano, de crescer talvez 10 vezes, o Samuel de hoje não dá conta. Não dá conta. Eu tenho certeza absoluta que não. Entendi. Então eu preciso continuar nessa constante evolução. E é algo que parece muito inspiracional, até papo de coach, né? Eu tenho um monte de amigo coach, não tenho nada contra coach, não. Mas não é, na verdade é muito prático, realmente.
É prático no sentido de, cara, uma empresa com 50 pessoas tem uma certa quantidade de processos e funciona de um jeito. Para a empresa chegar a 100 pessoas, esses processos aqui não vão mais funcionar. E se esses processos não vão mais funcionar, a estrutura que precisa ser criada é eu que tenho que puxar e criar essa estrutura. Então, se eu não tenho a capacidade para fazer isso, a empresa não vai chegar em 100 pessoas. Então, é essa consciência, essa eu acho que consistência esse primeiro gatilho é o mais difícil. Os outros, ela acaba sendo um pouco mais óbvio, né? Que você falou assim, é simples, porque de 50 para 100 tem que mudar muita coisa, eu sei que tem que fazer. Ponto. Agora, quem vai fazer, eu tenho que achar pessoas. E esse caso também, Samuel, falando de pessoas, a gente está falando de jornada, e quando eu falo assim, a gente vem da área técnica, e eu tenho alguns sócios também ali, que a gente partiu da área técnica e lidar com pessoas era o complicador. Como é que você demite? Como é que você contrata? Tá certo o preço? Não tá? É justo? Não é? Então, a gente sempre entrou nessa questão, como é que eu dou um feedback? Hoje em dia tá mais fácil, óbvio, porque a gente já passou por isso, mas é um desafio quem vem da técnica lidar com pessoas, e com pessoas que é aquela mesma história, quando você contrata, você não contrata mais um amigo que eu não consigo demitir. Então, é muito real essa regra. Então, assim, não contrate uma pessoa que você não consegue demitir, ou seja, um parente ou um amigo. Então, ou ele se torna sócio e faz o negócio acontecer, ou a gente toma outros meios. Mas, e aí eu vou puxar, até deixar o Lô falar um pouquinho também sobre a questão de como vocês criaram esse produto, né, Lô? Como é que surgiu eu falo do produto, mas é a jornada, como é que é? Vocação Tech. Vocação Tech é a empresa, é a corporate que está atrás desse primeiro programa de lançamento que é a Jornada Tech. Isso. Conta ali, a gente está falando de construção de empresas, de levantar esses gatilhos, como é que chegou na empresa? Claro, a gente sabe a necessidade, e também eu vou querer sugar um pouquinho desse conhecimento, mas como é que vocês, tem que ser uma empresa, tem que ser um produto? Sim, na verdade partiu da própria dificuldade que a gente teve para fazer a nossa migração, né? Eu passei muita dificuldade, né? O Samuel também passou, mas eu passei muita dificuldade mesmo, porque eu queria ser desenvolvedor, fiz tudo aquilo que geralmente as pessoas fazem, pega lá, faz uma faculdade e tudo, mas realmente a faculdade não te prepara, né? Então, a nossa ideia de criar o Vocação Tech é fazer com que as pessoas encurtem esse tempo, não passem o que a gente passou, né? Fazer com que as pessoas encontrem o caminho e já se identifiquem, não fique talvez até... a gente vai começar a focar mais nisso, até nos próximos vídeos que a gente vai fazer. Às vezes, da pessoa não gastar ali, vamos dizer, 15 mil na faculdade, e às vezes a pessoa vê que aquilo, às vezes, não é para ela, tá? Pode acontecer também, né? E eu, né, com essa ajuda que eu tive, eu comecei também, depois que eu comecei a trabalhar na área, ajudar algumas outras pessoas de forma informal. Eu conversar com o Samuel, ajudei tal pessoa, a pessoa... Tem até pessoa que já está trabalhando ali com a gente na Avalon e é um dos melhores programadores. No caso dele, ele foi para a carreira tech desenvolvedor, né? E eu fui fazendo isso de forma informal, com algumas outras pessoas, também conseguiram entrar para a área. E o Samuel, meio que por debaixo dos panos, ele já tinha essa ideia também, né? E um dia a gente conversando, ele falou, cara, eu tenho algumas anotações aqui, mas a ideia dele era fazer um e-book, eu acho, algo do tipo. Eu escrevi, o pontapé inicial foi no ano passado, faz mais de um ano e 3 meses mais ou menos, e que eu escrevi um e-book. Aí não tinha nome, não tinha nada, mas o objetivo era ser na verdade, na época até, era para ajudar os pais que quisessem orientar os seus filhos adolescentes legal. O que eu vou fazer? Coisa na área de isso, então esse foi o primeiro esboço, né? Aí eu falei pro Samuel, por que a gente não faz um pouco melhor? Porque a gente realmente não faz pega uma estrutura, grava, faz um curso, algo bem mais feito, porque o e-book também é algo que vai deixar ali, né? Leitura a gente sabe que não é o forte, né, do pessoal, então o curso mesmo, né, seria algo que iria ajudar mais. Então a gente acabou criando ali, né, o Vocação Tech. Então a gente tem esse primeiro curso que é realmente para ajudar a pessoa que quer entender um pouco o mercado, conhecer as áreas, né, e dentro do curso ali também a gente acaba ajudando a pessoa de como a pessoa pode montar o seu portfólio, porque às vezes a pessoa está entrando para a área de tecnologia, mas é uma pessoa lá, um exemplo do Samuel, trabalhava lá com obra, uma pessoa que trabalha no mercadinho, a pessoa não sabe nem o que é um LinkedIn às vezes. Então, dentro do curso, a gente tem essa parte também de mentorar a pessoa
tanto nessa parte de criar o portfólio, também dessa dificuldade, né, da transição de carreira, que a pessoa às vezes vai sair de uma carreira para ganhar, que ganhava, né, 3, 4 mil para uma carreira que às vezes vai começar trabalhando de graça, que foi o meu caso, né, mas eu não aconselho... Não siga exatamente o mesmo não modelo, siga né? exatamente, mas assim, o que eu digo assim, é realmente preparar a pessoa mentalmente mesmo para aquilo que ela está passando, porque é uma mudança, né? E toda mudança não é fácil fazer essa mudança. Então o curso foi mais para isso, para pegar a pessoa, fazer uma demonstração do que é a área e conseguir fazer com que ela realmente entre na área Então, já sabendo o que ela quer fazer. Hoje não tem um público-alvo, né? Tem uma faixa etária de quando vocês comentaram ali, de 18 a 35? A gente trabalha com o pessoal de 18 a 35, mas assim, não é um limitador. Tá, é o que mais... É o público quente público nosso. mais quente, tá? Isso, é o nosso público. Por que eu comento isso? E é um público que está saindo da faculdade, que não teve assim a experiência do primeiro estágio, do primeiro emprego, enfim, está ali ainda indeciso do que fazer, e quando a gente olha para a tecnologia, hoje em dia, é um leque muito grande. A gente sempre falou aqui, programação, desenvolvedor, não sei o quê, mas não, tem uma infinidade de opções. Hoje em dia, quando até eu falo, pô, esse curso valeria muito para 40 mais, 50 mais, para a galera que quer se sentir útil, né? Ou ela está no fim de uma carreira ali, que ela no banco, por exemplo, que ela não consegue, mas as skills que ela tem, que ela teve toda essa jornada de maturidade, ela conseguiria aplicar na área de tecnologia. Eu faço esse link porque, assim, na área de dados, quem migra muito ou faz muita transição, geralmente vem de contabilidade. Sim. Contabilidade, financeiro, tem o que de administração, e para nós é muito valioso essas etapas, porque o administrador, o contábil, ele tem a regra de negócio, ele sabe. Isso. Diferente do cara que saiu da faculdade, o cara sabe programar tudo, Python, não sei o que, mas não sabe o básico de um negócio, entendeu? Esse cara que já sabe o básico do negócio, hoje, com inteligência artificial, potencializa, assim, o conhecimento dele muito mais fácil. Então, Samuel, a gente conversa sempre de inteligência artificial, a gente está sempre junto em algumas coisas. Como é que vocês têm esse olhar para também, não só a galera que está ali, né, indeciso, um adolescente que, pô, eu não sei ainda, ele ainda tem tempo de arriscar, de tentar mais coisa, de errar 4, 5 vezes. Sim. Agora, e o cara que tá lá, 40 mais, 50 mais, como é que vocês veem também? Porque esse programa funciona muito bem para essa galera, essa geração, né? Vamos lá. Com relação à IA, e essa é uma discussão bastante interessante. A gente vai longe assim, agora, né? com IA, hein? Porque, na prática, até a questão de como entrar no mercado, né? Isso, agora, com a IA... E até uma discussão que eu tive com o meu time internamente na Evon, pensando, qual é a visão de vocês com relação, isso com o time de heads, né, com relação a como que alguém júnior entra no mercado de tecnologia hoje, considerando a IA, né? Primeiro que tem todo esse alvoroço de que a IA vai acabar com todos os empregos, e a gente sabe que não é assim que vai... que tá hoje no hype que não é assim que vai acontecer, mas existem sim bastante empresas que estão avançando muito com relação ao que eles conseguem fazer com IA. Existe aí as Big Techs, né, fazendo o que eu vejo que eles defendem como uma migração de empregos que não são tech para empregos tech. Sim. Então, de qualquer forma, existe essa questão de trazer mais pessoas para a tecnologia. Mas o que a gente vem percebendo é o seguinte: primeiro, e aí essa frase não é minha, tem 1 milhão de pessoas falando, mas que para mim faz muito sentido, que as pessoas, a IA ela não vai substituir as pessoas, mas as pessoas que usam IA vão substituir as pessoas que não usam. Sim. Isso vai acontecer, inevitavelmente isso vai acontecer. Mas com relação à carreira de tecnologia, eu vejo que a IA ela vem para potencializar muito a velocidade de aprendizado que alguém pode ter. Aí isso quer dizer que qualquer pessoa que use IA vai aprender muito mais rápido? Não necessariamente. Inclusive, dependendo da forma como ela usar, a IA vai atrapalhar. Sim. Porque uma das coisas que eu tenho percebido é que tem algumas pessoas que estão utilizando IA e estão delegando a responsabilidade de pensar. Delegando a responsabilidade de tomar decisões. E isso pode ser muito perigoso, principalmente para quem está em início de carreira. Pensa, a gente fala muito de dev, né? Então pensa um desenvolvedor júnior em início de carreira, independente se ele tem 18 anos e está saindo da faculdade, do colégio ali, ou se ele já tem ali seus 30 e na verdade ele já passou 10 anos tentando algumas carreiras, mas não se encontrou. Independente disso, é um desenvolvedor júnior.
Ele pode utilizar IA para construir coisas e não entender profundamente como aquilo funciona, e isso vai impedir com que ele cresça na carreira. Ou ele pode utilizar IA ao seu favor, estudando e utilizando IA para aprender mais rápido e, com isso, alavancar a sua carreira. Sim. Inclusive, né, estudando como ele consegue construir soluções com IA. Então, tem duas formas que a pessoa consegue usar. Chegar um momento que consegue construir soluções com inteligência artificial, ou seja, resolver problemas reais, né? Mas, acima de tudo, que daí isso eu acho que, independente se a pessoa vai entrar na área de tecnologia ou não, é utilizar a IA do jeito certo para alavancar a sua capacidade de aprendizado. Então, quem conseguir fazer isso, aí a gente pode colocar aí que em condições normais de temperatura e pressão, a pessoa conseguiria chegar a uma condição confortável na carreira de tecnologia, pensando em salário, por exemplo, com 2 anos, né, 3 anos, talvez, para começar a ganhar acima da média de outros setores. Com o IA, talvez ela consiga fazer em 1 ano e meio, mas depende dela. Né? Então, esse é um ponto, e é algo que a gente bate muito na tecla. Porque, embora exista muitos caminhos, muitas possibilidades, isso não quer dizer que vai ser simples, isso não quer dizer que vai ser fácil, não quer dizer que com a IA agora tu vai destralar o dedo e tu vai ter... Aprender tudo. Então, é um pouco de tomar um pouco de cuidado com o canto da sereia, que a gente também vê muita gente vendendo, aprenda aqui ou aprenda a programar em 3 semanas, começa a ganhar dinheiro. Cara, não vai acontecer. Tem gente vendendo isso? Tem, mas não vai acontecer. Quem tá ganhando dinheiro é quem tá vendendo. Exato. Então a gente gosta muito mais de trazer a realidade. Cara, qual é a realidade? Tem espaço. Tu consegue usar IA para aprender mais rápido e daqui a pouco até construir soluções com IA, beleza? Mas a jornada para te criar uma carreira sólida com tecnologia é o que o nome diz, é uma jornada, né? É uma jornada aí de 1 ano e meio, 2 anos para te entrar e realmente fincar o pé. Só que depois que tu fincou o pé, cara, os próximos 5 anos pode ser meteórico, né? Então, a gente tenta trabalhar isso de uma forma muito pragmática, porque, afinal de contas, a gente está lidando com a vida das pessoas, né? Não a gente não pode ser leviano de vender um sonho que talvez não seja real, e muito menos brincar, né, com a vida das pessoas. Então, com relação a IA, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas com relação a IA e essa relação de transição de carreira é algo que é dessa forma que a gente vê o mundo, digamos assim. E a gente teve que botar até um bloco lá, né? Exato. Tiveram que colocar assim, porque... Existe um módulo específico só falando de IA. De IA, né? Isso. E aí, só para complementar e até puxar um gancho que o Luan trouxe, com relação ao porquê que a gente criou, né, o Vocação Tech. Eu acho que 2 aspectos que eu acho que são interessantes nas nossas experiências, e talvez tu tenha passado por isso também, a gente sempre teve alguém que nos guiou num determinado ponto e disse, cara, vai por aqui, que aqui eu acho que tu vai se dar melhor. E eu considero isso sorte, né? Para mim, eu considero muita sorte que no meio da minha jornada inteira, eu tive algumas pessoas específicas que, cara, me guiaram pro caminho que foi muito bom para mim. E isso é um dos motivos também pelo qual a gente criou o Vocação Tech, porque não necessariamente vai ter alguém realmente fisicamente do lado da pessoa com o conhecimento e a consciência necessária para entender a realidade da pessoa e dizer, cara, vai por aqui. Mas talvez com a orientação que a gente consegue entregar, mesmo que talvez não vai ser tão profunda quanto uma mentoria presencial, mas talvez ali a gente consiga ser esse pontinho de, cara, vai por aqui, que aqui é o ponto... É legal quando você fala ali que vocês viram os mentores deles, né, de acompanhamento, de mentor de carreira, né? Direciona pela vocação que ele tem, e às vezes também o cara insiste tanto na área de exatas, e não dá certo, e do nada ele vira PM ali e se dá muito bem. Né? Então, nesse ponto, assim, olhando para o aspecto até do meu interesse, ele fez toda a jornada ali com vocês inicial, entendeu o propósito, entendeu o direcionamento, vocês direcionaram. Qual que é o próximo passo hoje que vocês vão oferecer para essa pessoa que, ok, entendo que a minha linha aqui, eu posso seguir por aqui, que eu gosto dessa trajetória, porque assim, a gente fala hoje de ter base de currículos, de conhecimento. O que vocês pretendem depois que, legal, direcionei a pessoa engatou, e agora? O que ela faz? Ela mesma vai atrás
de oportunidades na área, ela mesma vai atrás de cursos para se especializar. O que vocês estão pensando em fazer? Jornada 2.0, qual que é o passo após a inicial? Uhum. Na verdade, ali no nosso curso ali a gente criou, dentro do curso a gente já dá algumas dicas, né? Do que a pessoa pode fazer depois que termina ali o curso, né? Mas a nossa ideia, depois a longo prazo, é a pessoa terminando ali o Jornada Tech Início, já ter as trilhas que a gente acaba comentando ali, que são as trilhas principais ali mais comuns, né? Que é de desenvolvimento, de UX, de negócio, né? Mas nesse primeiro momento a pessoa realmente é um curso para ela entender qual carreira dessas ela mais se encaixaria, né? A gente até dá algumas dicas que ela pode fazer alguns cursos, algumas faculdades depois, mas nesse momento seria isso. Mas depois, né? A gente já tem planejado isso. É porque é muito valioso esse depois também, né? Isso. Falando como empresa, pô, é muito mais fácil ir num banco de vocês lá e entender, eu preciso de pessoas que são especialistas nessa área. Quem que você direciona? Lógico que pegaria ele um pouco mais júnior, eu não tenho essa área para capacitar e chegar num nível de deixar ele pronto para o que eu quero, mas provavelmente vão ter os que mais me interessam na transição de carreira, que são as pessoas que vieram do conhecimento, já têm bagagem e estão apenas esperando uma oportunidade para fazer acontecer. Isso. Então, isso é muito valioso. Essa é a nossa ideia também. Eu vejo com muito bons olhos isso. Inclusive, por exemplo, dando um exemplo real aqui, né? A gente tem um conjunto de pessoas, né, que é real, a jornada ela pode ser real, não que o exemplo seja real, mas um conjunto de pessoas que é da área de contabilidade, da área de exatas, por exemplo, e que fez o curso e que entende que a carreira de dados pode ser uma boa opção. Está previsto, sim, que a gente faça, né, uma continuidade na formação dessa pessoa, que a gente ofereça isso. Então, que a gente tenha uma série de trilhas. Cara, trilha de programação, trilha de UX, trilha de produto, trilha de dados, e aí, a partir do momento que a pessoa fez a primeira formação, entendeu qual é a trilha que vai fazer sentido para ela, que ela possa seguir essa trilha, digamos assim. E essa próxima trilha, inclusive, a gente pode fazer em parceria, né? Inclusive, fica um convite que quando a gente for fazer a trilha de dados, a gente pode fazer a trilha de dados. Eu estou provocando porque eu vi uma proposta similar, né? Lá no TDC que eles lançaram esse ano, o Community, que tem um propósito de comunidade bem fortalecido e tem um banco ali para as pessoas também entenderem carreiras, só que carreiras internacionais. Lógico, a gente está precisando mais de gente aqui do que para fora. E aí, quando eu falo em carreira internacional, eu falei, cara, a gente vai perder mais profissional e tal. E hoje acontece, né? Fato. Qual que é hoje, assim, para vocês, os desafios de contratar pessoas que receberam oportunidades para trabalhar fora? Financeiramente é quase impossível a gente conseguir cobrir, né? Então, como é que vocês retêm esses talentos hoje? Pensando, tendo essa visão, sabe? Eu sei que vocês fazem algumas coisinhas aí bem legais também. Vamos lá. Chega um ponto que, dependendo do momento de vida da pessoa, realmente o financeiro vai falar muito mais alto e não tem como competir, ponto, né? Mas a gente já teve casos de pessoas que saíram da Avalon, foi para o mercado internacional e depois voltaram para ganhar menos do que no mercado internacional, porque a gente não tem como pagar em dólar. Por quê? Porque no mercado internacional ela era simplesmente mais um. Ela acordava de manhã, abria o computador, trabalhava até às 6, desligava o computador, e isso todos os dias. Então é uma pessoa que estava num momento de vida que o engajamento com outras pessoas do time, essa sensação de fazer parte era muito importante. Então o que a gente faz como trabalho base é o que a gente faz para as pessoas, né, que olhando para os profissionais que não tem essa questão de trabalhar, ou não tem essa possibilidade de trabalhar para fora porque não tem inglês, por exemplo, talvez. Que é trabalhar, ter uma cultura forte. Eu acho que um ponto bastante relevante é se preocupar genuinamente com as pessoas, né? Então, tudo que a gente faz pensando em cultura, pensando nas pessoas, é porque a gente se preocupa genuinamente com elas. A gente entende que, dependendo do momento de vida da pessoa, pode não fazer sentido ela estar mais aqui dentro, seja por uma oportunidade internacional, até seja por outros motivos. Então, o que muitas vezes segurou, digamos assim, pessoas que tinham a possibilidade, que tem hoje, né, possibilidade de trabalhar para fora, mas que continuam na Avalon,
é essa capacidade de criar um ambiente onde as pessoas queiram, de fato, pertencer. E isso funciona até um certo momento, ou até, como eu falo, dependendo até do momento de vida da pessoa. Né? Então, se ela entra num momento de vida onde, cara, o dinheiro para mim agora é mais importante, porque eu preciso comprar uma casa, preciso, sabe, eu quero criar uma poupança, sei lá. Ela mesma vai abrir mão de algumas outras coisas que eu considero como qualidade de vida, por exemplo, em detrimento a um retorno financeiro maior. E tá tudo bem, né? Faz parte. Mas o que a gente tenta fazer na prática é isso. A gente tenta criar um ambiente onde as pessoas olhem e digam, não, eu prefiro ficar aqui do que no internacional. E claro, essas pessoas normalmente elas são muito diferenciadas, né? Então a gente tenta valorizar o máximo possível a questão salarial, embora a gente nunca vai conseguir competir, mas ao mesmo tempo também dá essas oportunidades também de fazer parte desse ambiente. Além disso, algumas dessas pessoas a gente começa também a trabalhar com uma ideia de programa de partnership, então a gente acaba engajando cada vez mais para tentar mantê-las. E hoje a gente está numa transição geracional hoje, né? Então tem um mix nas empresas de geração Z, millennials, tem quase praticamente 3 gerações para você administrar. E não é fácil como empreendedor, como até o próprio RH estratégico, gestão de pessoas estratégicos, hoje tem que olhar para cada o indivíduo, entender as suas especificidades, isso que você falou ali, de olhar mais pelo propósito, pelo benefício e qualidade de vida. A geração Z hoje ela está mais pautada nisso, não financeiramente direcionada. Óbvio que dependendo das pessoas e pessoas, mas você vê muito pelo propósito, muito pelo que eu ganho mais de benefício, ou até que eu não tenha tantas responsabilidades. Tipo assim, fica mais nítido que, pô, beleza, eu fico aqui, eu faço o meu, eu engajo com todo mundo e para mim tá bem. Agora tem pessoas, não, que financeiramente pesa muito. Como é que você tem visto, Samuel, até o Luan ali, questão, aí, jogando um pouco também da jornada tech ali, essa questão geracional, essa intercomunicação na empresa, como é que vocês têm visto isso, como é que vocês têm lidado? Porque a gente tem que aprender também como lidar, né? Vamos lá, dentro da Avalon, o que a gente tenta fazer é criar mecanismos de gestão que a gente consiga chegar de fato no indivíduo. Né? Então, a gente utiliza uma plataforma, a gente utiliza muito dado, né? Então a gente hoje consegue saber se a pessoa está feliz ou não diariamente. A gente consegue, claro que a pessoa preenche se ela quiser, né? É um desafio bem maior de ser uma empresa 100% remota, como você coloca, né? Sim, então a gente consegue ter uma avaliação do humor da pessoa, então muitas vezes aquela pessoa que não responde nunca o humor, por exemplo, isso por si só já é um sinal. Já é um sinal. Né? Ela está engajada ou não está engajada. A gente tem eNPS, né, que é o mesmo NPS, mas interno. A gente tem pesquisas de clima, de uma forma geral. O próprio GPTW, a gente realmente usa o GPTW para tentar melhorar o clima interno. Então, a gente tem várias ações e a plataforma que a gente usa, ela disponibiliza realmente uma gestão de pessoas baseada em dados. Isso nos ajuda muito. E a gente consegue chegar nessa granularidade no indivíduo mesmo, né? Então a gente tem um sistema de gestão onde obrigatoriamente precisa ser feito one-on-one, né? E esses dados vão sendo computados e a gente vai fazendo essa análise. Mas acima de tudo, o que a gente, eu de novo não tenho como não voltar nisso na questão cultural, né? Porque por mais que eu tenha alguém que está lá com seus 50 anos, alguém que está com 30, alguém que está com 22, e que de fato eu realmente preciso atuar com essas pessoas de forma diferente. Esse foi um aprendizado, né, quando tu perguntou com relação a das dificuldades, né, como empreendedor, fazendo um gancho aí. Isso foi uma das coisas que eu aprendi, porque no começo da Avalon eu tratava todo mundo igual, porque eu achava que isso era justo, né? Então esse é um ponto. Mas a gente não pode cair no erro, pelo menos a gente tenta não cair, de aí criar um discurso fantasioso, né, do tipo, cara, eu cuido de cada geração tem o que ela quer, e aí existe esse complexo. Não, mas existe também esse preconceito, digamos, com a geração Z aí, tipo, a geração Z não quer trabalhar
né? Então, mas que não é assim que eu tenho visto, pelo menos não as pessoas que estão com a gente. E esse é um ponto. A gente cria tudo isso, mas sem se distanciar com o resultado. Né? Qual é o resultado que a empresa precisa alcançar? Qual é o resultado que as equipes precisam alcançar? Qual é o resultado que o nosso cliente precisa alcançar? Então, tudo que a gente cria de ambiente, independente da geração, independente de qualquer coisa, precisa estar alinhado com o resultado. Se eu tenho alguém aqui que não está comprometido de fato com o resultado, independente da geração que ele está, não tem o que fazer. Né? Então, esse é o ponto. Então, a gente consegue se aproximar e entender a individualidade de cada um e atuar com essa individualidade da melhor forma possível, mas todo mundo precisa entender que a gente está aqui para entregar resultado. Exato. Né? Então... eu linko também muito com... Hoje a gente usa uma plataforma de saúde mental, né? Que ajuda em diversos casos, qualquer geração e meio que baliza também a questão da gente se preocupar com o indivíduo, né? O indivíduo estando bem, ele produz bem, ele entrega mais e chega aos resultados. Vocês hoje usam, além das plataformas que você comentou ali do Great Place to Work, as plataformas de medição de humor, de clima, tem algo que vocês fazem também, oferecer benefícios de saúde mental, principalmente, com relação a terapias? Acaba entrando no processo de PDI das pessoas, né, e essa aproximação do gestor, quando tem a necessidade, a gente acaba ativando esse benefício. Já aconteceu de a gente prestar determinados apoios, não tem uma plataforma específica de saúde psicológica, mas é um ponto que a gente acaba sempre monitorando. E, por exemplo, um dos pontos que a gente atua muito, quando tem alguém grávido, por exemplo, né? A gente acaba tendo um trabalho de acompanhamento dessa pessoa, tanto durante a gravidez quanto no pós, né, com um especialista, porque a gente sabe que para a mulher é um período muito, muito complexo mesmo, né? Porque além de toda mudança de questão hormonal e tal, tem a questão do bebê depois de dar à luz, e tem toda a questão da insegurança, né? Tipo, agora, além de trabalhar, eu tenho uma nova vida aqui para cuidar, e aí, além disso, eu tenho que me preocupar se eu vou ser demitido ou não. Sim. Né? Então, a gente tenta fazer um trabalho muito forte, psicológico mesmo, com acompanhamento de uma profissional, para que a gente consiga ajudar a pessoa a passar por esse período da melhor forma possível. Né? Inclusive, aconteceu já na Evon, de a gente contratar uma pessoa grávida. Né? E aí ela passou pelo processo seletivo e ela descobriu a gravidez durante o processo seletivo. E daí foi até interessante, porque quando a gente foi dar o retorno, né? Ela falou, não, mas não vai ter como, porque, né, engravidei e tal, não sei o que. Tá, mas não faz diferença. Então a gente contratou, mesmo assim, ela entrou, tá com a gente até hoje. Inclusive vai ter o segundo filho agora. E eu acho que isso, pensando naquilo que eu falei de criar um ambiente onde as pessoas queiram pertencer. Eu acho que é nesses momentos específicos que tu tem como mostrar na prática que o que tu tá falando é verdade. E quando tu faz isso, tu reforça a cultura, e quando tu reforça a cultura, as pessoas, elas realmente começam a se sentir parte e querer fazer parte daquilo. Né? Não fica só no discurso de, somos uma empresa legal e que nos amamos. Porque gerenciar com poucas pessoas é uma coisa, né? Quando você fala de 50, é outro nível que você falou, são outros padrões e outras formas de engajar. Eu faço podcast para aprender mais, vocês percebem que eu pergunto para poder absorver também e aplicar na empresa. Mas caminhando aqui meio que para um final, eu queria que vocês falassem para quem está começando agora ou quer fazer uma transição de carreira, fala um pouquinho do programa, como é que eles acessam, por onde que chega, quais são os caminhos para chegar nesse programa. Certo, vou dar uma falada aqui. A pessoa pode procurar, a gente está em todas as redes sociais, tá? Pode procurar como Vocação Tech, vai ter o linkzinho ali na bio, a pessoa já pode acessar, ela vai ter acesso lá à página do curso, e a gente até disponibilizou, né, que a gente ia vir aqui, a gente disponibilizou uma aula gratuita.
Opa, aula gratuita. Então a pessoa vai bom. poder acessar lá, já vai ver a primeira aula e a pessoa já vai ver se curtiu ou não curtiu. A gente também dá uma garantia de 7 dias, né? Então a pessoa começou a fazer, vamos dizer que a pessoa não gostou, né? Então a pessoa ela pode estar cancelando ali sem custo nenhum. A gente não precisa falar com a gente, falar com ninguém. E quanto custa? Ah, eu assisti uma aula, daqui pra frente vou pagar. Então, a gente tá com uma promoção, tá? Uma promoção bem boa, na verdade, de lançamento. É R$99 e a pessoa pode dividir esse valor em até 10 vezes sem juros. Puxa vida, e quanto tempo demora esse curso? Para a pessoa realizar o curso? Quantas horas de vídeos tem? Eu acho que tem aproximadamente umas 10 horas nessa mão. 10 horas, tá barato. Tá umas 10 horas de curso. E até legal, essa semana teve um rapaz que já terminou o curso com a gente, ele tá na faculdade. A faculdade que ele tá começou com 20 pessoas e agora tá só 6 pessoas e ele é uma dessas 6. E a faculdade é aquela coisa, aquela enrolação, aquela grade engessada, enfim. Ele fez Jogos Vorazes, né? Isso, e ele fez o curso ali com a gente ali e ele me encontrou. Eu tava ali no Pedra Branca, ele me encontrou e ele falou, cara, se não fosse vocês, eu tinha desistido da faculdade. Pô, tá aí um bom lugar para soltar nas faculdades também esse tipo de direcionamento, né, cara? Faz muito sentido e para quem tá na dúvida, até para prestar o vestibular, dá para fazer antes. Sim. E aquilo que a gente vinha conversando também antes no off, que a pessoa às vezes já tá na faculdade, como aconteceu com esse rapaz, né? E acontece, eu já vi acontecer de a pessoa fazer a faculdade inteira e não entrar pra área. Por insegurança ou por não conseguir se encaixar. E como eu falou, daí, pô, às vezes paga R$15 mil numa faculdade e continua no mesmo emprego porque simplesmente não conseguiu encontrar uma forma de fazer esse acesso. Esse link que você fez eu achei interessante, porque assim, na minha faculdade, que eu fiz faculdade de Engenharia da Computação, dos mais CDFs, vamos dizer assim, os mais estudiosos, eles não são empresários hoje, né? E tão pouco, nem tão direcionado na área. Se destacaram muito bem no curso, mas não seguiram, né? Hoje em dia até tem um caso bem específico também de uma colega nossa, estava semana passada lá em Londrina, vi na rua lá, oi, tudo bem, eu voltei a programar, mas eu adorava a liderança. Eu não vejo a hora de voltar para a área de liderança, porque ela foi subindo, galgando espaço e se tornou especialista na liderança, trabalhou em empresa internacional. Aí voltou pro Brasil, falou assim, daqui eu vou segurar um pouquinho, fez um ano sabático com um filho e tudo mais, vou voltar. Aí voltou a programar e falou assim, tá meio chato programar, acho que eu vou voltar à liderança. Então, essas transições que acontecem da vida, né? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. O tempo tá curto aqui, eu sei que a gente está chegando no laço aqui. Queria agradecer Samuel, Luan, pela disposição. Eu acho que a gente logo vai fazer outros podcasts. Eu queria convidar uma galera que já participou dos podcasts para tomar uma cerveja, fazer um churrasco e falar, né, com os microfones ligados, porque nesses happy hours... Eu quero participar disso aí, pô! Nesses happy hours é o que sai os insights mais interessantes. A gente tem alguns assuntos também que eu quero abordar com o Samuel nos próximos, os nossos projetos que a gente vem tocando em paralelo. E esse rapaz que ele comentou aí, de 22 anos, é uma joia rara que a gente também quer trazer aqui para falar sobre esse projeto. Pra gente mostrar que a geração Z trabalha bastante, né? Trabalha bastante, está comprometida, lógico, no hype do momento, que é a inteligência artificial, e para os nossos negócios faz muito sentido. A gente sabe que se não tiver IA hoje, como você falou, se você não souber IA, você vai perder para alguém que sabe. E no nosso caso é a mesma coisa. Lógico, a IA ela tem que estar atrelada a alguma função prática. Porque não adianta ter IA por IA num sistema que não conversa com nada. É só para gringo ver, né? Aquela expressão antiga para gringo ver e para tentar a captação. Mas, no fim, hoje a gente usa, por exemplo, na Horus, 3 pilares principais de IA. Então, é o IA na extração e no tratamento de dados, e aí a IA na construção de dashboards e a IA principalmente nos insights. Aí quando a gente vai para o empresário, que é no dia a dia, na operação, que é o que a gente fala, ele não conseguiu fazer a transição 100%, ele está olhando para a operação, está fazendo gestão, e a gente consegue trazer a IA, notificar, trazer insights para o celular dele, conforme ele está no dia a dia, estoque baixo, compra e tudo mais. Então assim, e esse podcast aqui é mais para eu aprender, na verdade, eu vou linkar com o BI quando eu puder, mas como eu falei para vocês, isso aqui é algo que eu aprendo mais, eu quero divulgar a vocês, eu quero divulgar os projetos que estão no nosso ecossistema,
Então, mais uma vez, parabéns pelo projeto, parabéns pela iniciativa. Isso é de grande valia para o nosso ecossistema. Quando sair esse segundo produto, me chama que eu quero participar. Vamos fazer A parceria, gente também com certeza. pode contar com a gente nessa trilha de dados. O que a gente puder contribuir, contem conosco. A gente quer que profissionais saiam sempre bem alinhados, direcionados, e se a gente puder contratar, a gente contrata. Isso. Tá? Luan, Samuel, mais uma vez, muito obrigado aí. E aí eu vou dar o recado final, aí você deu as suas redes sociais, mas esse é o Data Talks. Você pode encontrar a gente no Instagram, no horus.bi. Aí de lá vai ter todo o link como que a gente se encontra, a gente divulga, e aí deixa o Samuel e o Luan também fazer as suas apresentações de redes sociais. Legal. Cara, eu que agradeço mais uma vez aí essa oportunidade de estar trocando essa ideia. Eu particularmente adoro, né, esse espaço de discussão, de troca de ideia. Se fizer um que tenha cerveja e carne, me convida. Se não convidar, eu vou ficar chateado. Mas realmente, né, agora sem brincadeira, é algo que, né, tu fala, pô, eu faço para aprender. Mas a gente aqui também tá para aprender. Então é uma troca que todo mundo sai ganhando, e espero de coração que quem está nos assistindo, né, também tenha valido a pena aí essa uma hora de papo, e que tenha gerado valor, você tenha saído daqui com informações úteis, né, e que possa ser utilizado aí de fato para melhorar a vida de cada um. As minhas redes pessoais, né, Samuel Silveira M, então Instagram, LinkedIn, enfim. E o do Vocação Tech, como o Luan comentou, é tudo Vocação Tech. Então, Instagram é a principal, né? Chama a gente lá, a gente troca ideia. Inclusive, essa promoção é de R$99. Eu não sei exatamente quando que o episódio aqui vai ao ar, né? Mas a gente, e a tendência é a gente elevar o valor, mas a gente se compromete aí a partir da data de lançamento desse vídeo, Tá. Garantir que vai manter o preço de R$99 para todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Beleza. Só chama a gente e diz, vim pelo vídeo do Data Talks, e a gente vai disponibilizar um cupom de desconto por R$99, independente do valor que tiver o curso. Fechou. Obrigado. Show. Muito obrigado aí pelo convite, e muito bom para a gente também estar trazendo um pouquinho aqui, né, disso que a gente criou. E as nossas redes sociais não é só vendendo o curso, tá? A gente traz muito sobre a área de tecnologia, sobre IA, a gente conversa de muitas coisas lá. O Samuel está sempre gravando vídeo, né? Geralmente é mais o Samuel que grava, é o nosso garoto propaganda. Mas muito obrigado, e com certeza a gente vai fazer uma parceria aí junto. Claro. E se tiver churrasco, tamo juntos também. Com certeza. O Luan é churrasqueiro de primeira, tá? Olha, desculpa, Luan, eu sabia que tu ia querer só vir comer, mas... Posso assar, já no próximo vai ter um assador ali pra gente poder bater um papo. Porque a ideia é justamente um bate-papo. Aqui a gente fica mais travado. Sim. Eu também tô começando nessa área, mas, sei lá, tem que soltar. Uma cerveja dá uma soltadinha, carne. É capaz que a gente até esqueça que está microfonado depois e começa os cortes. Boa. Tá? Valeu, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. A gente se vê no próximo.